primeiro-ministro regressou no final desta tarde e fez um balanço positivo da sua missão. Câmara de Lubata e a Direção-Geral do Turismo assinam um acordo para dinamizar o setor turístico no distrito. O Governo entrega 15 toneladas de sementes de batata inglesa aos produtores de São Nicolau e Bom Sucesso. Boa noite. O Primeiro-Ministro regressou no final desta tarde ao país depois de ter participado na reunião da Comissão das Nações Unidas para a Consolidação da Paz nos Estados Unidos da América. O chefe de governo esteve ainda em Itália, na Cimeira Itália-África, que decorreu em Roma. Ainda em Itália, Patrício Trovoada aproveitou para se encontrar com o Papa Francisco no Vaticano. O primeiro-ministro e chefe do governo, Patrício Trovoada, que foi recebido esta quinta-feira em Roma pelo Papa Francisco, abordou com o líder da Igreja Católica e do Vaticano as boas relações entre a Santa Sé e São Tomé e Príncipe. Patrício Trovoada e Papa Francisco discutiram também a situação política e socioeconômica de São Tomé e Príncipe, em especial a colaboração nos setores de educação e saúde. O primeiro-ministro Patrício Trovoada recebeu do Papa Francisco uma escultura em bronze intitulada Diálogo entre Gerações, juntamente com volumes de documentos papais. Por seu lado, Patrício Trovoada presenciou ao Papa Francisco 4 aguarelas que retratam a tradição teatral Tíloli de São Tomé e Príncipe e um volume que descreve esta tradição. O chefe do governo santomense também reuniu-se com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, acompanhado pelo subsecretário do Vaticano para Relações com os Estados. De regresso esta sexta-feira ao país, o primeiro-ministro e chefe do governo falou do encontro tido com o Papa Francisco em Roma e disse ter sentido da sua santidade um grande apreço para o continente africano e, em particular, para os jovens. Fui recebido pelo Santíssimo Padre Francisco. Foi, evidentemente, um momento, eu diria, o mais importante, não só da ida à Itália, mas um momento particularmente importante, quer a nível pessoal, mas também a nível do nosso país, porque foi a ocasião de falarmos de São Tomé e Príncipe, falámos da situação do país, falámos muito da juventude, não só através das questões ligadas à educação, à saúde, mas realmente a preparação da juventude para o futuro. Depois de ter estado com o Papa, também falei longamente com o secretário de Estado, Pietro Parolin, e aí falamos não só da cooperação entre a Santa Sé e São Tomé e Príncipe, mas de novo também de alguns dossiês e de como é que podemos estreitar mais as relações entre a Santa Sé e São Tomé e Príncipe. Primeiro-ministro e chefe do governo regressa ao país após uma digressão pelo estrangeiro. No aeroporto internacional Nuno Xavier, Patrício Trovoada fez um balanço positivo da sua missão que, segundo o chefe do Executivo, trará vários benefícios para o país. Foi positivo. O primeiro, evidentemente, que na Cimeira Itália-África, a Itália pôde apresentar o seu plano de cooperação com o continente, o plano Mattei, mas evidentemente que percebeu-se que esse plano, em termos de contribuição financeira, será também associado com outros planos, nomeadamente a nível da União Europeia, mas foi também um momento de falarmos com alguma franqueza dos problemas do continente, da relação com a Europa, as questões de imigração, as questões do meio ambiente e, fundamentalmente, a questão do financiamento para o continente africano. Fui convidado a visitar
a comunidade de Santo Isidro, que é uma organização que está muito envolvida também na mediação de conflitos. Ela é mais conhecida nos nossos países quando em 92 conseguiram o acordo de paz entre a Renamo e a Frelimo, mas ela continua a trabalhar em vários países europeus, da América do Sul, da Ásia e também do continente africano. Tivemos a falar dos conflitos regionais e manifestaram o interesse de poderem ter um acordo para terem também aqui uma representação. Os advogados querem que, no quadro da reforma constitucional anunciada pela Presidente da Assembleia Nacional para este ano, seja concedida maior dignidade constitucional a devido aos advogados na consolidação do Estado de Direito Democrático. A vontade foi expressa esta quinta-feira pelo bastonário da Ordem dos Advogados no encontro com a líder da Casa Parlamentar. No âmbito da eleição do novo corpo diretivo, a Ordem dos Advogados encontrou-se com a Presidente da Assembleia Nacional para apresentar seu elenco de trabalho, algumas preocupações e os objetivos da própria Ordem. A própria Presidente anunciou numa das suas aparições públicas que este ano é o ano da reforma, da revisão constitucional e, portanto, vimos também ver já nesta fase preliminar com a Assembleia Nacional, na pessoa da senhora Presidente, a necessidade imperiosa de se conceder maior dignidade àquilo que é a importância dos advogados, da atividade do advogado na consolidação do Estado de Direito Democrático, porque um verdadeiro Estado de Direito Democrático deve assegurar aquilo que são a defesa dos direitos, as liberdades e garantias dos cidadãos. E, claro, nós, na qualidade de advogados, os advogados têm um papel muito importante de desempenhar neste quadro. Outras questões abordadas nesta audiência prendem-se com a salvaguarda dos direitos fundamentais dos cidadãos e o acesso à justiça. No quadro do pacote da reforma, teremos acesso e, naturalmente, vamos ver também o que é que consta aí a este propósito, porque um verdadeiro Estado de Direito deve assegurar o acesso à justiça de todos os cidadãos, sem exceção, e, portanto, esta é uma das grandes preocupações também da Ordem dos Advogados. Preocupa-nos muito que os cidadãos que não dispõem de recursos tenham acesso à justiça em pé de igualdade com os outros cidadãos. O bastonário da Ordem dos Advogados referiu que a classe pretende criar maior proximidade institucional com todos os órgãos de soberania, no sentido de melhorar a justiça em São Tomé e Príncipe. A Câmara Distrital de Lobata quer dinamizar o setor do turismo local. Nesse sentido, assinou esta semana um protocolo de cooperação com a Direção-Geral do Turismo e Hotelaria que vai permitir promover a área e licenciar as unidades turísticas do referido distrito. A Câmara Distrital de Lobata tem vindo a desenvolver trabalhos junto à Direção-Geral do Turismo e Hotelaria no setor turístico. Neste sentido, formalizaram um protocolo para a dinamização e promoção da área, levando formação e algumas competências que a direção desempenha. É o início de uma grande colaboração que nós queremos. Começamos com Lobata, estamos a prever também trabalhar com outras câmaras, porque é um dos eixos principais da nossa atividade na Direção-Geral do Turismo. Aproximar as câmaras para que, através das câmaras, estamos muito mais próximos das comunidades. Se vocês perceberam na leitura do protocolo, nós não queremos só que a Câmara trabalhe conosco, mas que a Câmara tenha o nosso poder. Nós vamos estar na cidade e a Câmara poderá licenciar, poderá fiscalizar as unidades turísticas e estar de facto de mãos dadas para podermos dinamizar o turismo, é o nosso objetivo. O presidente da Câmara Distrital de Lobata reconheceu a necessidade de haver mais investimento no turismo. O pilar para desenvolver o meu distrito começa-se de turismo. Portanto, e turismo é preciso nós estarmos engajados, porque de facto turismo é a solução para poder defender o nosso distrito. Se de falta realmente os nossos governantes nacionais, é de facto virar uma bateria e ver como solução que turismo poderá ser matéria fundamental para o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. A Direção-Geral do Turismo e Hotelaria
entregou também, no quadro do protocolo, um lote de materiais para a segurança e manutenção das praias do distrito. Veja, daqui a pouco, Governo e Comitê Olímpico discutem a participação do país em competições internacionais. As associações de produtores de São Nicolau e Bom Sucesso, no distrito de Mesos, foram beneficiadas com cerca de 15 toneladas de sementes de batata inglesa. A entrega enquadra-se na política do Governo para a criação de uma fileira de produção de batata inglesa no país e conta com o financiamento do FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, através do projeto Compra. São sementes de batata de marca Desiré entregues aos representantes das associações de produtores das comunidades de São Nicolau e Bom Sucesso, comunidades estas que apresentam condições agroecológicas para a produção desta cultura. Cada associação recebeu 7 toneladas e meias de semente. Nós éramos para receber 12 toneladas e meia de batata, mas com alguns problemas, algum atraso, nós vamos receber 7 toneladas e meia de batata. A comunidade de São Nicolau está convencida de que vamos receber, já fizemos matemática e já sabemos quanto cada agricultor vai receber. Nós não vamos deixar ou escolher alguém, depois ver a cara da pessoa se é bonito ou feio, não. Nós decidimos de toda pessoa, seja o que ele é, receber, pode ser 1 quilo de batata da semente, ele vai receber. A entrega destas sementes vem no quadro da política alimentar do programa Comprar, com financiamento do Fundo de Desenvolvimento Agrícola FIDA, para a criação de uma fileira de produção de batata inglesa no país, que possa reforçar as capacidades dos produtores nacionais. Essa ideia de criar fileiras de produção de batata em 3 comunidades vai ser algo de sucesso. E para nós, nos primeiros tempos, acreditamos atingir os valores que nós estamos a querer, que é para reduzir pelo menos em 50% a importação de batatas. Nós vamos trabalhar na fileira de batatas, como já temos do café, já temos do cacau e de alguns produtos mais. Nós também queremos criar fileiras de mandioca, queremos criar fileira de milho, porque vamos também distribuir milhos, que as 20 toneladas de milho que foram dados pelo o nosso parceiro, o governo sérvio. Nesta primeira fase, cerca de 70 agricultores filiados nas associações de produtores das comunidades de São Nicolau e Bom Sucesso beneficiam deste apoio. Após esta entrega, o Comprar irá fazer o acompanhamento junto aos produtores para avaliar o grau da execução. Os agricultores da roça Ubabudo e Camavo estão a receber formação no domínio da liderança e gestão de conflitos. A iniciativa é do Ministério da Agricultura e do PAM, o Programa Alimentar Mundial. O Governo São Tomense e o Programa Alimentar Mundial, PAM, estão a capacitar agricultores da comunidade da roça Ubabudo e Camavo no domínio da liderança e gestão de conflitos. Trata-se de uma ação de capacitação que visa permitir às comunidades liderar o seu próprio desenvolvimento. É necessário um investimento prévio na capacitação para melhorar a produção. Em nome das agências implementadoras deste projeto, UN Habitat, FINUAP, OIT e PAM, quero agradecer aos agricultores do Camavo e Ubabudo pela confiança depositar em nós e felicitar-vos pela motivação em aprender novas técnicas para o vosso trabalho diário. Os conhecimentos que irão adquirir a partir de hoje é vosso. Sejamos multiplicadores de informações e preservemos as boas práticas para que a vossa produção seja sustentável. Nesta ação de formação, os agricultores vão discutir temas como a gestão de conflitos, as suas vantagens no seio de uma organização, a competência de um líder, importância das organizações e dinâmica do grupo. Esse tema de formação para nós é uma das formações mais importantes que vocês vão receber, por se tratar de uma capacitação virada
para pessoas, para a relação humana. E nós sabemos que quando trabalhamos em um grupo, a nossa relação dentro do grupo é muito importante para o funcionamento de todas as outras partes do processo. Cerca de meia centena de agricultores tomam parte deste evento, que decorre no CATAP e tem duração de 2 dias. O pagamento de cota do país junto à União Africana para permitir a participação do São Tomé e Príncipe nos Jogos Africanos de Gana, que acontecem no próximo mês de março, e a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris dentro de 5 meses foram os assuntos que dominaram o encontro entre o Governo e a direção do Comitê Olímpico São Tomense. A ministra da Juventude e Desporto deslocou-se com seu staff ao Comitê Olímpico para um encontro com a direção. Jogos Olímpicos de Paris e os Jogos Africanos de Gana estiveram na base deste encontro. Tratou-se de um encontro para nós abordarmos sobre essas duas competições internacionais, para falarmos de como será a participação de São Tomé e Príncipe nessas competições, que modalidades teremos para participar nessas competições, qual a preparação dessas modalidades, as condições. Então foi uma conversa nesse sentido. Nós apoiamos, portanto, a participação do chefe de missão na reunião em Accra por causa dos Jogos Africanos, que nós queremos aproveitar para enviar os atletas bolseiros de atletismo para tentarem a qualificação ou também prepararem-se para os próximos Jogos Olímpicos, que serão daqui a 6 meses. Para os Jogos Africanos de Gana, já no mês de março, a participação do país está condicionada ao pagamento das dívidas junto à União Africana. Estamos a ver com o Comitê de Organização e os elementos da União Africana para que a participação do país não seja impedida por causa deste pagamento. E é por isso que nós vimos e vamos entrar em contato com as pessoas indicadas para o efeito, para que permitir que esta dívida seja esquecida e que a participação seja garantida. E quanto à participação, o Comitê Olímpico fará uns esforços no sentido de pagar aquilo que for necessário para permitir a participação nesses jogos, portanto, que é a cota de participação e outras despesas mais, mas que tem a ver com a cotização do país com a União Africana. Portanto, é um assunto que nos ultrapassa. Os Jogos Africanos servirão de qualificação para algumas modalidades, daí a necessidade da participação do país. E com relação aos Jogos Olímpicos também, tivemos a analisar porque os Jogos Africanos servirá de qualificação, sobretudo para o atletismo, servirá de qualificação para os Jogos Olímpicos, e é de extrema importância que São Tomé e Príncipe participe, porque pode conseguir já a qualificação para participar nos Jogos Olímpicos. Ao nível da canoagem, que tínhamos uma grande esperança de qualificação, não conseguimos, uma vez que os lugares eram limitados. Os atletas continuam a beneficiar de uma bolsa e ainda continuam em Espanha a treinarem na última possibilidade a nível do Campeonato do Mundo, que terá lugar em abril. Vamos tentar. Temos outras modalidades. Hoje mesmo nós financiamos a Federação de Taekwondo para permitir a participação do seu atleta na qualificação que terá lugar em Dakar, Senegal. O judo tem tentado, na medida do possível, encontrar formas de qualificação. Nós estamos a ver o que é que nós podemos fazer para permitir que o país esteja neste evento por direito próprio e com qualificação. Caso isso não aconteça, temos que preparar-nos também para uma participação no quadro da solidariedade. É uma conversa que foi boa, porque nós estamos a trabalhar muito de perto com o Comitê Olímpico, as relações são boas e então tivemos aqui a ver todo esse conjunto de questões para que o país possa ter uma representação, uma participação da melhor forma possível. Para isso é necessário o envolvimento de todos.
É necessário, começamos a trabalhar sim, para dar mais visibilidade a estes jogos aqui em São Tomé e Príncipe. Esperemos que nos próximos tempos, junto a outros parceiros, a gente possa trabalhar para começar a publicitar mais os jogos no nosso país. Governo e o Comitê Olímpico santomense preparam a participação do país nas competições internacionais que se avizinham. Transmitir o conhecimento do episódio e fomentar o diálogo entre jovens, estudantes e sobreviventes do massacre de 1953 foi o objetivo principal do segundo chá intergeracional sobre o massacre. A sessão teve lugar no Arquivo Histórico. Foi a segunda edição do chá intergeracional sobre 1953. A iniciativa da Direção-Geral da Cultura e do Instituto da Juventude inseriu-se nas atividades para assinalar o 71º aniversário do massacre de 1953. Desde o ano passado que nós temos estado a organizar o chá intergeracional. O objetivo é de ter esse intercâmbio, essa relação direta entre os nossos heróis que sofreram o massacre de fevereiro com a juventude, de maneira que a juventude possa ver e ouvir em primeiro lugar, em primeira mão, não é, a história do massacre 53 por aquelas pessoas que viveram essa mesma história. Portanto, a ideia também, o que está à volta de tudo isto, é fazer também com que a juventude se interesse pela nossa história. O segundo chá intergeracional sobre 1953 reuniu estudantes, professores da disciplina de História, historiadores, sobreviventes e figuras da cultura. A importância de uma reflexão. Nós queremos unir os sobreviventes, nesse caso a nova e a velha geração, para uma reflexão daquilo que realmente aconteceu em São Tomé. Isto é tipo de um pontapé de saída, um início. Nós vamos depois levar também essas ações para as escolas. Uma sessão animada em que os estudantes, entre outros membros da assistência, escutaram os depoimentos dos dois sobreviventes e com estes interagiram. Dores Vaz do Rosário partilhou a sua memória do mais traumático momento da história de São Tomé e Príncipe de que há registro. Deram porrada, queimadura, bofetada, cor de pingada. Eu próprio também promatória em 53. Eu fico muito triste. Foi horrível, horrível. Pessoas com corrente a pescoço, a pé, na cintura, descalço, tronco nu, com barulho na cabeça, tudo isso vi na furandia. Nazaré Seita é a coordenadora de História e Antropologia na Universidade de São Tomé e Príncipe. Acho que eles terão a oportunidade de sentir a necessidade de pesquisa, a necessidade de ouvir as pessoas mais velhas que têm a maior propriedade sobre o conhecimento dos acontecimentos, e é uma forma de sentir nas pessoas, quer entre jovens, quer entre as pessoas mais velhas, essa possibilidade de fazer esse intercâmbio que eu acho geracional, que eu acho muito importante, porque nós nos vamos embora. Os jovens ficam. Doutorando em História, Emir Boa Morte defende o que classifica como história sentimental do massacre, com ênfase nas mulheres. Concernente ao massacre de Batipá, há sempre uma tendência de ver a história santomense na questão dos homens e esquece a questão do género, as mulheres. Ninguém ainda apresentou um estudo sobre a história do sentimento, somente o sentimento das mulheres, visto que elas perderam marido, perderam filhos, e mesmo nesta questão das rusgas, que elas foram obrigadas a se esconder o mato. Há de se fazer um estudo sobre a história do sentimento, como é que elas viveram consoante a esta época. Emir Boa Morte acha ser já a altura de se debruçar sobre a escrita de uma história geral de São Tomé e Príncipe. A questão da história geral do nosso país é uma questão gritante.
visto que já vamos há quase 50 anos da nossa independência e ainda não nos escrevemos as nossas histórias. Parece que somos dos únicos povos do PALOP, da CPLP, que ainda não tem história. É preciso também que o Estado assuma essa responsabilidade na questão do sentido de que arranjar meios, arranjar especialistas nesta área para escrever a nossa própria história. Chamo-me Auregue Soares, professora de História. E a importância desses chás intergeracionais é para passar conhecimento ou ter um diálogo entre os mais velhos, pelo menos com os sobreviventes do massacre, com a nova geração, que somos nós. Eu, Selmira, estou aqui presente nesse programa, nessa expectativa de aprender, mas eu também conheci alguns sobreviventes que sobreviveram do massacre de Batepá, entre outros, em que os mesmos disseram que foi um momento doloroso. Para mim vai ser um grande privilégio saber um pouco sobre o massacre de Batepá. E também gostaria de deixar algumas mensagens para meus colegas que não puderam vir hoje, que possam vir no próximo ano. Vim aprender e ouvir um pouco sobre o 1953. Arquivo Histórico acolheu na tarde desta quinta-feira o segundo chá intergeracional sobre o massacre de 1953. E fica concluída esta edição do Telejornal. Não perca ainda esta noite mais um jogo dos quartos de final da Taça da África das Nações que está a ser disputada na Côte d'Ivoire. Boa noite.